Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Cristo esteja com todos nós. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus irmãos, meus amigos de jornada, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos também mais uma vez a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, e não podemos deixar de agradecer também de uma forma muito especial a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco nesta sala virtual para estudarmos juntos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então hoje, nesse dia 6 de agosto do ano de 2020, aqui estamos chegando para estudarmos mais um capítulo do livro Indulgência. O livro Indulgência, como nós sabemos, é de autoria do espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E o capítulo que temos hoje, aqui para nossas reflexões, é o capítulo de número 16. E o capítulo de número 16, aqui Emmanuel nos traz, aqui neste capítulo 16, reflexões profundas acerca do uso do verbo, o uso da língua. E aí este capítulo tem como título Pela Boca. Então aqui Emmanuel deu esse título, com certeza, deu esse título a este capítulo exatamente lembrando, assim como ele começa o primeiro parágrafo, lembrando das palavras de Jesus, lá na anotação de Mateus, no capítulo 15, versículos 18 e 19, quando Jesus nos disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração. Então aqui Jesus nos disse estas belíssimas palavras, nos trouxe, nos deixou estes ensinamentos profundos, exatamente naquele momento quando ele foi questionado por alguns companheiros que estavam ali à sua volta. Em um determinado momento, eles questionaram por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Por que eles são assim, tão desleixados? Não, neste caso aí, será que eles não poderiam ter mais cuidado e lavar pelo menos as mãos, cuidar um pouco mais da sua higiene? E aí Jesus nos diz desta forma: não se preocupe tanto assim, apesar de termos sim a necessidade de nos higienizarmos, cuidarmos também deste vaso físico, mas, conforme Jesus aqui nos chama a atenção, não se preocupe excessivamente, porque não é o que entra pela boca que contamina verdadeiramente o homem na sua essência, mas sim o que sai da sua boca, conforme ali anotado por Mateus. Então aqui Emmanuel, ele começa nos dizendo o seguinte, que aquilo que sai da boca diz-nos o Evangelho, precisa merecer-nos tratamento especial. Então aqui Emmanuel lembra as palavras de Jesus, não citando, mas lembrando o que nos diz o Evangelho, que não é o que entra pela boca que precisa de cuidado assim tão especial, mas o que precisa e que merece um cuidado muito especial é aquilo que sai da nossa boca. E aí ele segue dizendo o seguinte, que as viandas com que o homem muitas vezes ameaça a própria saúde, prejudicam apenas a ele mesmo. Então aqui ele fala em relação à questão da alimentação, que em muitas situações, quando nós descuidamos, vai prejudicar apenas a nós mesmos. E aí ele diz, ó, prejudicam apenas a ele mesmo. Quando
quando a frase contundente ou o grito de cólera podem alcançar toda uma assembleia de corações, determinando enfermidade e desequilíbrio. Então aqui Emmanuel nos lembra, também neste parágrafo, que não é o que entra pela boca. Se não cuidarmos da nossa higiene, se comermos também excessivamente, vai prejudicar apenas a nós mesmos, o nosso corpo físico. Mas, conforme ele nos fala aqui, quando nós não vigiamos a nossa língua, quando nós arremessamos para, digamos assim, para aqueles que estão à nossa volta, palavras contundentes, gritos de cólera, sem sombra de dúvida, que prejudicará ou prejudicarão essas frases nossas, prejudicarão toda uma assembleia de corações que forem atingidas ou que forem atingidos por aquelas frases, por aquelas palavras que nós tenhamos falado de forma colérica, ou seja, energias que nós arremessamos aos outros de forma desequilibrada. Então ele nos diz ainda que é pela boca que vazamos da alma desprevenida os tóxicos da maledicência. É exatamente pela boca que deixamos vazar da alma desprevenida os tóxicos da maledicência, e ainda por ela, ainda pela boca, conforme ele nos diz aqui, que arrojamos de nosso desespero os espinhos da discórdia, que levantam trincheiras sombrias entre irmãos chamados por Jesus à sementeira do amor. Então ele nos fala aqui do tóxico da maledicência e também dos espinhos da discórdia, que exatamente pela boca que nós causamos tudo isto. E conforme nós encontramos em um livro de autoria de André Luiz, através da mediunidade também de Chico Xavier, o livro que tem como título Apostilas da Vida, lá tem um capítulo que tem o título de A Língua. Então, lá neste capítulo, ele tece vários comentários e ele exatamente começa dizendo que a língua é um órgão tão pequeno do nosso corpo, mas que pode causar estragos enormes quando não vigiarmos de forma correta o uso deste órgão tão pequeno, que comparando com o corpo físico é bem pequenininho e que pode nos levar ao céu, simbolicamente falando, ou ao inferno também simbolicamente falando. Aí ele faz a comparação, assim como nós encontramos na Epístola de Tiago, comparando a língua como sendo ali alguma peça, alguma coisa de uma embarcação enorme, um leme de uma embarcação enorme que conduz ou que direciona aquela embarcação enorme, mas que ele é tão pequenininho. Da mesma forma, o Tiago também, na sua epístola, ele nos chama a atenção que devemos refrear a língua, e se nós refrearmos a língua, nós iremos dominar todo o nosso corpo. Aí ele faz uma comparação com aquele freio que se utiliza na boca do cavalo, que utilizando daquela forma vai dominar ou auxiliar na sua condução, seja um animal bem grande, bem robusto, mas com aquele freio na boca vai auxiliar aquele que está conduzindo ou tentando dominá-lo, vai auxiliar nisto aí. Então, sem sombra de dúvida que este trabalho constante de vigilância a este órgão tão pequeno que nós temos na nossa boca, sem sombra de dúvida que nos auxiliará e muito nesta vigilância constante ou através desta vigilância constante, conforme Jesus nos fala, vigiai e orai para não cairdes em tentação. E aí na sequência ainda, Emmanuel nos diz o seguinte, que é da boca que saltam de nossos sentimentos mal conduzidos as serpentes invisíveis da calúnia.
Vejamos o termo que Emmanuel utiliza aqui, serpentes invisíveis da calúnia, envenenando a vida por onde passam e é ainda por intermédio dela, ou seja, por intermédio da nossa boca, que operamos o exame insensato das consciências alheias, apressando julgamentos da esfera exclusiva daquele justo juiz que preferiu a morte na cruz para não nos condenar em toda a extensão de nossas fraquezas. Então prestemos atenção nessas palavras de Emmanuel, onde ele nos diz que ainda é pela boca que nós deixamos saltar essas serpentes invisíveis da calúnia, e é também pela boca que nós fazemos aqueles exames apressados, tecendo julgamentos e também condenações em relação aos nossos companheiros de jornada. Então, sem sombra de dúvida, que merece constantemente aquele exame, aquela vigilância acurada da nossa parte para refrearmos o uso da língua e utilizarmos de forma correta o verbo, assim como ele diz na sequência. Aqui, como ele fez algumas referências ao uso incorreto da língua, esta mesma língua que nós, uma vez não vigiando, nós podemos ferir os outros companheiros de jornada, da mesma forma, nós podemos ajudar e muito, conforme ele nos diz, mas também é pela boca ou pela língua que exteriorizamos a ternura e a compreensão que restauram e fortalecem, e é ainda por ela que externamos a fraternidade que nos imanta uns aos outros à frente da lei. Então, se nós colocarmos em prática ou nos esforçarmos para andarmos o mais próximo possível desta prática de vigilância sobre a qual Jesus nos falou e continua a nos falar há 2000 anos que Jesus nos disse isso e continua ressoando nos nossos ouvidos espirituais, vigiai e orai para não cair em tentação. Então, sem sombra de dúvida que através desta vigilância nós passaremos a usar melhor a nossa boca, exteriorizando ternura, compreensão, restaurando e fortalecendo companheiros de jornada, externando fraternidade que nos imanta uns aos outros, que nos liga, que nos une uns aos outros na condição de companheiros de jornada, na condição de irmãos que todos somos, porque somos filhos do mesmo Pai de infinita bondade e amor. E ainda Emmanuel nos diz o seguinte, que é pela boca que aprendemos a auxiliar. Então é pela boca também que aprendemos a auxiliar. Se é pela boca, quando utilizamos incorretamente o verbo, que nós prejudicamos as outras pessoas, é também pela boca, pelo uso correto do verbo, que nós auxiliaremos as outras criaturas e a nós mesmos. E aí ele diz aqui auxiliar os semelhantes, e ainda é por ela que clamamos para o céu. É por ela que clamamos para o céu, suplicando socorro e misericórdia. Ao passo que, se usarmos incorretamente a língua, o verbo, a nossa boca, nós também maldizemos aos céus pelas nossas dificuldades. Mas, conforme ele nos fala aqui, uma vez usando corretamente, aprendendo a usar corretamente a nossa boca, a nossa língua, nós auxiliaremos companheiros de jornada e ainda clamaremos aos céus socorro e misericórdia. Então, que possamos nos esforçar constantemente para usarmos corretamente a nossa boca, usarmos corretamente a nossa língua. E Emmanuel ainda continua dizendo o seguinte: vejamos assim o que fazemos da palavra, para que a palavra não nos destrua. Então, prestemos atenção nesta última palavra de Emmanuel, destrua.
Então ele nos diz que e nos lembra que se nós não usarmos ou não passarmos a usar corretamente a palavra que sai da nossa boca, nós mesmos nos destruiremos. E aí depois vamos colocar a culpa nos outros. Mas a responsabilidade é nossa. Ah, não, o fulano é que me deixou colérico. O fulano é que me tirou do prumo. O fulano ou a fulana que me deixou nervoso ou nervosa. Não, de forma alguma. A culpa não é do outro. O outro pode até contribuir, mas a responsabilidade é minha se eu deixei ser atingido pelas péssimas vibrações dos outros companheiros de jornada, se eu também me desequilibrei. Então ele nos chama atenção para isto, para que a palavra não nos destrua. E ainda ele diz, mobilizemos. Aí ele nos traz a receita, aqui ele nos traz um conselho, aqui ele nos traz uma orientação. Mobilizemos nossos valores verbalísticos na exaltação do bem, com esquecimento de todo mal. Então ele fala aqui para nós mobilizarmos. Aí aqui nós podemos lembrar mais uma vez, constantemente nós lembramos, não para vocês, mas em primeiro lugar para mim mesmo, quando Jesus nos disse que só através de muito esforço nós conseguiremos alcançar a nossa iluminação espiritual. Então Emmanuel aqui nos fala que nós precisamos mobilizar todos os valores verbalísticos na exaltação do bem. Então nós precisamos mobilizar todas as nossas forças para utilizarmos corretamente o verbo que sai da nossa boca. E ele diz ainda que a língua revela o conteúdo do coração. Então, em muitas situações, quando nós falamos ou ouvimos alguém falar, quando fala alguma besteira, eu falei sem pensar, eu falei sem querer. Quando eu vi, eu já tinha falado. Aí Emmanuel nos lembra aqui que não é bem assim, que a língua, ou seja, aquilo que nós falamos, através daquilo que nós externamos através da nossa boca, nós estaremos revelando o conteúdo que nós carregamos no nosso coração. E aí ele acrescenta, saibamos então, aqui ele traz mais um conselho, mais uma orientação, saibamos então modular nossa voz na bênção da serenidade. Não é simplesmente falar bonito, falar corretamente, mas aqui ele nos diz que nós precisamos modular a nossa voz na bênção da serenidade. Nós precisamos construir esta serenidade para nos expressarmos de forma serena, de forma segura. E ele diz aqui, e elevar nossa frase sobre o pedestal do amor que nos cabe estender ao próximo. Então ele nos diz que nós precisamos elevar a nossa frase, elevar o nosso verbo sobre o pedestal do amor, este amor que nós precisamos estender até o próximo. E aí ele lembra ainda que caridade que não sabe começar pela boca, caridade que não sabe começar pela boca, aqui ele nos dá um puxão de orelha. Caridade que não sabe começar pela boca, dificilmente se expressará com segurança através das mãos. Então nós precisamos, se queremos verdadeiramente fazer com segurança, executar com segurança através das nossas mãos a caridade, conforme Emmanuel nos orienta aqui, nós precisamos começar pela nossa boca, porque conforme ele nos diz, caridade que não sabe começar pela boca, dificilmente se expressará com segurança através das mãos. E por último ele nos diz, nos traz aqui mais uma orientação, mais um conselho. Ele nos diz o seguinte, entronizemos o verbo respeitoso e digno. Então que possamos construir um trono para colocarmos lá em cima, e somos nós quem temos que fazer este trabalho,
de entronizar o verbo respeitoso e digno em nosso campo íntimo e estruturemos nossa frase no santo estímulo ao melhor que possuímos, para que possamos receber dos outros o melhor que possuem e estaremos com Jesus construindo pela nossa conversação os sólidos alicerces de nossa alegria e de nossa paz. Então aqui Emmanuel encerra esta belíssima mensagem sobre a nossa boca, sobre o uso da nossa boca, sobre o uso do nosso verbo, quando Jesus nos disse que é pela boca, não é pela boca que não é aquilo que entra pela boca, mas o que sai pela boca. E aí Emmanuel traz aqui esse título deste capítulo, que é pela boca que nós podemos nos elevar ou nos rebaixar. Então ele nos diz neste último parágrafo que nós precisamos levar para os outros o melhor que possuímos, para que assim, já que esta atitude ela é de mão dupla, é uma via de mão dupla, se levamos para os outros o melhor que possuímos, o melhor que já conseguimos construir, sem sombra de dúvida que receberemos dos outros também o melhor que eles já possuem. Porque com certeza uma atitude boa gera outras atitudes boas, atitudes no bem geram outras atitudes no bem. Então que possamos agir desta forma, que possamos agir constantemente de forma vigilante, utilizando da melhor maneira possível a nossa boca, utilizando da melhor maneira possível o nosso verbo. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. E muito obrigado a todos vocês que chegaram e se conectaram aqui conosco nessa sala virtual para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. E se for possível, façam uma caridade, passe adiante este material, compartilhem com outros companheiros, para que outros companheiros possam também refletirem acerca do uso da boca. Paz aos nossos corações e que Jesus nos envolva hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor.